Mas, jovens, hoje nós vamos falar de uma ideia muito falada e pensada em nossa geração, a falácia do humanismo. Eu ando focada demais ultimamente. Faculdade, trabalho, a pressão constante de vencer. O plano parece perfeito, ter sucesso para resolver tudo. Mas aí vem a pergunta que trava o sistema. Eu estou buscando sucesso ou vivendo com propósito? Dizem que o sucesso resolve a vida, mas resolve mesmo? Ou ele só ocupa o nosso tempo e nos deixa sem saber para onde estamos indo? Eu acreditava que cada um criava o seu caminho, mas se cada um inventa a sua rota, como eu sei então que eu não estou apenas correndo atrás de uma miragem? Eu sigo o que eu acredito, mas e se o que eu acredito estiver errado? Hoje dizem que não existe verdade, só opinião, mas sem verdade a gente perde o rumo. Quando Deus sai do centro, o homem até cresce e conquista as coisas, mas continua sem saber para onde está indo. Viramos órfãos de destino, em um exílio que não parece ter fim. A gente precisa encontrar o caminho de volta para casa. Então, jovens, vamos orar para iniciar nossa aula. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais essa aula. Que o Senhor possa nos ensinar, Deus, acerca deste tema, Senhor, para que possamos estar preparados para combater contra todas as ideologias deste mundo. Em nome de Jesus, toque nos nossos corações, nos corações dos visitantes, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Hoje eu estou aqui para fazer nossa leitura bíblica que se encontra em Gênesis 11, 4 e 1 Coríntios 1, 19 a 21. Gênesis 11, 4. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. 1 Coríntios 1, 19 a 21. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. E essa foi a nossa leitura de hoje. Tchau! Jovens, nós vivemos em um tempo onde o ser humano tem sido colocado no centro de todas as coisas. As pessoas são ensinadas a confiar em si mesmas, a seguir o próprio coração, construir a sua própria vida e a sua própria verdade. Essa forma de pensar parece dar liberdade, mas a verdade é um grande engano. Porque, jovens, nós fomos criados para um outro mundo, para uma eternidade com Deus. Isso significa que nós nunca vamos encontrar plenitude, uma vida plena em nós mesmos ou em nada dessa terra. Então isso é um grande engano. O ser humano, ele não foi criado para ser o centro em si mesmo, mas ele foi criado para Deus. E quando ele tenta viver uma vida sem Deus, ele entra em conflito consigo mesmo, com a sua própria existência. Por isso nós vemos hoje uma geração que tem acesso a tudo, mas continua inquieta, vazia, muitas vezes sem propósito. Então hoje nós vamos entender exatamente isso. Porque o homem não é suficiente em si mesmo, como essas ideias têm moldado a nossa geração e porque somente Deus pode dar sentido à nossa vida. Porque a grande questão não é simplesmente entender uma filosofia, mas sim reconhecer quem realmente está no centro da nossa vida. Fique conosco até o final dessa aula, porque eu tenho certeza que Deus vai dar uma bênção a cada um de nós. A religião é o ópio do povo. Essa frase ficou conhecida no mundo inteiro e foi dita por Karl Marx. Mas será que isso é um fato? Marx nasceu em 1818 em uma família de origem judaica. Seu avô era rabino e seu pai posteriormente se vinculou à tradição cristã luterana. Nesse contexto, Marx foi batizado ainda na infância. Ele cresceu em um ambiente com referências cristãs e, durante sua formação acadêmica, teve contato com disciplinas que incluíam discussões teológicas. Ou seja,
ele foi exposto desde cedo aos fundamentos da fé cristã e, posteriormente, teve acesso a um conhecimento bíblico mais amplo durante sua formação acadêmica. No entanto, ao longo da sua formação intelectual, Marx não apenas se distanciou, ele rejeitou essa base. Ele escolheu desenvolver uma visão de mundo onde Deus não é necessário e onde o homem passa a ser a referência central. Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele está afirmando que a fé é apenas uma ilusão, um escape da realidade. Mas essa afirmação não descreve a realidade. Ela revela uma distorção da verdade. A fé bíblica não é uma invenção humana, é revelação divina. Não aliena, transforma. A própria palavra de Deus afirma: disse o insensato no seu coração, não a Deus. Se a fé fosse apenas uma construção humana, ela não teria poder para confrontar o pecado, mudar o coração, transformar vidas e sustentar o ser humano em meio às crises. As propostas que refletem uma visão onde o homem substitui Deus, como nas ideias de Karl Marx, retiram Deus do centro e colocam o próprio homem como referência final de verdade, de justiça e de valor. E como temos aprendido nos estudos da série A Bíblia versus o Secularismo, ministrada pelo pastor Jairo Carvalho, o homem não pode ocupar o lugar de Deus, porque ele não é a fonte da verdade. E isso não é novo. Joe Wesley já ensinava: Deus é a fonte de toda a verdade. Isso não ficou no passado. Hoje isso aparece quando o jovem vive sem orar, toma decisões sem buscar Deus, define o certo e errado pelo que sente, segue opiniões da internet acima da palavra. Isso é viver como se Deus não fosse necessário. O problema não é apenas não conhecer a verdade, é rejeitar a verdade depois de conhecê-la. O humanismo não surge apenas da ignorância, mas da decisão de colocar o homem no lugar de Deus. A religião é o ópio do povo. Na verdade, o verdadeiro engano não é crer em Deus, é viver sem Ele, achando que está no controle. Porque quando o homem assume o centro, ele não encontra a liberdade, ele se perde. Jovens, o que significa dizer que o ser humano é autossuficiente e por que isso é perigoso? Emanuele, por que é perigoso dizer que o ser humano é autossuficiente? Porque a gente exclui a nossa dependência de Deus. Igor, por que é muito perigoso dizer que o ser humano é autossuficiente? Porque o nosso coração é enganoso e perverso. Mas, em compensação, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando eu digo uma coisa como o ser humano ser autossuficiente, estou incentivando ele a seguir o próprio coração. E ele vai se dar mal. Quando, na verdade, a gente pode e deve seguir a Deus. Alisson, por que é muito perigoso afirmar que o ser humano é autossuficiente? Porque quando nós afirmamos que somos autossuficientes, que nós podemos fazer, nós paramos de confiar no poder de Deus, naquilo que Deus pode fazer, e nós começamos a confiar na nossa própria força, no nosso próprio poder, naquilo que nós podemos fazer. Então, a autossuficiência tira a nossa confiança em Deus. O humanismo, ele não é algo que começou recentemente. Ele começa lá no Jardim do Éden, quando Satanás, ele tenta convencer o homem de que ele pode ser igual a Deus. E hoje, essa mesma ideia é a ideia do humanismo na nossa geração. É a ideia de que o homem sozinho, ele consegue todas as coisas. Progresso, paz, mas nós vemos que isso não existe. O resultado dessa autossuficiência que nós vimos é o mundo decaindo dia após dia. Guerras, a economia quebrada. Então, o que isso mostra?
que nós dependemos totalmente do Senhor e que o homem sem o Senhor, quando o homem diz que ele não depende do Senhor, ele está se mostrando orgulhoso, soberbo, igualzinho lá no início do Éden, e foi o que levou o homem a não desfrutar da glória perfeita de Deus. Então, quando nós assumimos que não precisamos de Deus, nós estamos automaticamente se condenando. A verdade é que só Deus é soberano e tem controle de todas as coisas. E todo ser humano precisa se render a essa verdade se quiser ter êxito nessa vida. Um jovem, quando toma suas próprias decisões em relacionamentos, ou escolhendo na emoção a sua profissão, ou os seus amigos, sem perguntar a Deus o que Ele quer para a sua vida, está participando do humanismo. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, se achando um servo, você toma decisões baseadas no humanismo. Eu estou gostando de uma pessoa, sem perguntar para Deus se é aquela pessoa que Ele tem para você. Então, nós precisamos ficar atentos a essa aula e atentos a todo o tempo se estamos dependendo totalmente do Senhor. Irmãos, é inquestionável que a mente humana é um presente de Deus dado aos homens. Entretanto, o humanismo tira a mente humana, a racionalidade, do papel de serviçal, de servo de Deus, e a põe em um papel, em um local de ídolo. A partir do momento que o humanismo a coloca neste papel, neste local de idolatria, a racionalidade se torna o limiar de todas as coisas, ela passa a ser a régua de todas as coisas. Então, a partir do momento que o fenômeno não pode ser explicado racionalmente, ele passa a ser descartado. E nós encontramos um problema muito grande, uma vez que a ideologia descarta os milagres, descarta a fé em Deus e até mesmo descarta a autenticidade da Bíblia como um livro de regimento de fé, como as palavras de Deus, e a passam a considerar apenas como um livro meramente histórico. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra, em 1 Coríntios 13, que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. A Bíblia nos mostra que de nada adianta termos todos os saberes desta terra, se eles não estão alinhados com a palavra de Deus. A partir do momento que a racionalidade e a fé não convergem, não andam juntas, nós corremos um sério perigo, uma vez que a racionalidade ela pode nos levar a um caminho de frieza espiritual, de cegueira espiritual, a qual pode não haver volta. E, infelizmente, é este o caminho que muitos traçam. Viver uma vida de distanciamento de Deus, buscando sempre respostas em si mesmo, caminhando em caminhos de orgulho, de soberba, de autossuficiência, e ao invés de buscar respostas em Deus, naquele que é o único que pode nos suprir, nos dar realmente a verdade de todas as coisas. Muitos acabam se findando neles mesmos, em seus pensamentos, em suas teorias, em suas ideologias, presos em conceitos e ideias que os prometem levar à verdade, mas apenas os conduzem à cegueira espiritual. O humanismo, ele tende a negar ou a minimizar tudo o que é divino. Deus, ele deixa de ser necessário. E não é apenas não crer em Deus, mas é viver uma vida sem Deus, sem colocar Deus no centro de todas as coisas. Em Romanos 1:21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aqui a gente consegue perceber que existem até muitas pessoas que acreditam que Deus existe, mas que fecham o seu coração para viver uma vida baseada na palavra de Deus. O cristianismo, ele requer de nós uma entrega total, mas o humanismo, ele valoriza a tudo aquilo que é do mundo, as riquezas, os bens. Então é muito fácil, é muito prazeroso para nossa carne adotar essa ideologia, mas Deus, ele nos dá uma esperança eterna, ele nos dá uma vida eterna, ele tem grandes promessas para cumprir em nossas vidas. Então é muito importante, jovens, que nós prestemos atenção para que nós não deixemos que as coisas deste mundo venham obscurecer os nossos olhos. E há uma frase de C.S. Lewis que diz que se o cristianismo for uma mentira, não tem importância. Se o cristianismo for uma mentira, não há esperança. Mas se for uma verdade, é a coisa mais importante, é a melhor coisa do mundo. Ou seja, para crer em Deus ou para não crer em Deus, nós precisamos ter fé. Então, qual que vai ser a nossa escolha? Qual vai ser a nossa decisão? Viver uma vida conforme a palavra de Deus, vivendo pela fé, não por aquilo que nós vemos, mas pelo aquilo que nós cremos, ou se deixar levar pelas ideologias do mundo. O ser humano,
foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso lhe confere dignidade, valor e propósito. O homem não é o acaso ou apenas uma matéria, nem produto de forças impessoais. Ele foi criado por um Deus vivo e por isso a sua existência tem sentido somente em Deus. Ao mesmo tempo, a condição humana não pode ser compreendida apenas pela criação, mas também pela queda. Embora criado por Deus com dignidade, o homem pecou, houve a queda. E isso afetou o homem de forma muito direta. Isso significa que a imagem de Deus não foi anulada na vida do homem, mas foi corrompida. Por isso o homem continua tendo valor, porém ele não está em seu estado de pureza moral. O seu entendimento, os seus desejos, as suas escolhas, a sua natureza se tornou caída. Isso confronta dois erros muito comuns em nosso cotidiano. Muitos pensam que o homem não tem valor, não vale nada. Já outros pensam que todo valor está no homem, porque ele é naturalmente bom. Mas a verdade bíblica, ela é equilibrada, irmão. O homem tem dignidade, porque ele foi criado por Deus. Mas também é verdade que ele precisa da redenção, porque ele foi afetado pelo pecado. Então ele necessita ser salvo por Jesus Cristo. Na prática, então, precisa entender que o seu valor não está na aparência, no seu desempenho, na sua aceitação social, se é bem sucedido profissionalmente. Da mesma forma, precisa reconhecer que ele é totalmente necessitado em Deus. Então, irmãos, diante disso, o jovem precisa reconhecer que ele depende de Deus. O seu valor não está em si mesmo, naquilo que ele pode fazer, mas por aquilo que Deus fez por ele. Entender que o valor do jovem está na retidão do seu coração, na sua vida entregue e dedicada na presença de Deus. Ao longo da história, sempre houve um conflito. De um lado, ideias que colocam o homem no centro, e do outro, a verdade de que Deus é o centro de tudo. No século XVIII, a Europa vivia um tempo marcado pelo avanço do racionalismo e de ideias que exaltavam a capacidade humana. O homem começava a acreditar que poderia explicar tudo, resolver tudo e viver sem depender de Deus. Foi nesse contexto que Deus levantou John Wesley. John Wesley era um homem instruído, conhecedor das Escrituras e também da teologia. Mas em um momento da sua vida, ele percebeu algo profundo. Não bastava conhecimento, não bastava religião, era necessário transformação. E em 1738, ele teve uma experiência marcante com Deus, onde declarou que sentiu seu coração estranhamente aquecido. Ali, ele entendeu que a fé não é apenas intelectual, mas é uma resposta viva à graça de Deus. Então, Wesley passou a confrontar uma ideia que crescia naquele tempo, a ideia de que o homem poderia viver sem Deus. Wesley ensinava que o homem foi criado por Deus, tem valor, tem dignidade, mas também foi afetado pelo pecado. E por isso, não pode confiar plenamente em si mesmo. É necessário a graça de Deus e nós precisamos responder a essa graça. Enquanto muitos acreditavam no avanço da razão como solução para tudo, Wesley pregava: sem Deus não há verdadeira transformação. Ele não negava que o homem tem capacidade, mas ele afirmava que essa capacidade é limitada pela realidade da queda. E isso continua acontecendo até nos dias de hoje. O mundo diz: você consegue sozinho, você define a sua verdade, você é o centro. Mas a verdade bíblica é: você tem valor porque foi criado por Deus, mas precisa de direção porque foi afetado pelo pecado. O Wesley nos ensina algo poderoso. Não é o homem que define a verdade, mas é Deus quem a revela. E o homem não é autossuficiente. Ele depende da graça e precisa responder a ela. Porque quando o homem ocupa o lugar de Deus, ele se perde. Mas quando Deus volta ao centro, a vida encontra o sentido.
Deus, ele nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar, mas a nossa mente, ela é limitada. Em 1 Coríntios 1:25, o texto nos diz que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Então, irmãos, como nós vamos se apoiar no nosso próprio entendimento diante de um Deus tão sábio? Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, diz que Jesus é a sabedoria de Deus encarnada. Nós temos um Deus todo-poderoso que nos direciona em todas as coisas. Ele não nos impede de pensar, de sonhar, de planejar, mas nós precisamos consultar, porque ele detém todo o poder, toda a sabedoria. E hoje, o que o mundo diz é o contrário. Você tem todo o poder, você pode, você consegue, você tem um potencial, não que você não tenha, não que você não consiga, mas debaixo da dependência de Deus. Senhor, esses são os meus planos, Senhor, esses são os meus sonhos. São os sonhos, são os planos do Senhor, porque, jovem, se não for, não vai dar certo. E diante dali vão acontecendo as desilusões, os sofrimentos, e uma coisa vai levando a outra, que na verdade é o que Satanás quer. Mas quando você se coloca diante do Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor, eu sou dependente do Senhor, o Senhor abençoa a sua vida, o Senhor te direciona. Às vezes não vai ser como você quer, mas você lá na frente vai entender, ou talvez não vá, mas vai ser o melhor. Você pode ter certeza que vai ser o melhor. Então confie totalmente no Senhor. Isso não é uma fraqueza, isso é sabedoria, isso é ser sábio, isso é saber que você vai ter a certeza de que sua vida vai dar certo, porque o Todo-Poderoso que detém toda a sabedoria vai estar te direcionando. Irmãos, o cristianismo não desvaloriza o ser humano. Na realidade, ele redireciona os nossos dons e talentos para o serviço. Nós não somos criados com dons e talentos para autorrealização. Na realidade, nós somos criados para glorificar a Deus e edificar os nossos irmãos. Porém, o humanismo ele distorce toda esta verdade e põe que o ser humano ele deve utilizar os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades para a sua autorrealização. Porém, o evangelho de Cristo nos leva por outro caminho. Na realidade, nosso Senhor Jesus nos mostra isso. Ele abdicou de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor, para se tornar e dedicar uma vida de serviço. E a partir do momento que olhamos para Cristo, o exemplo que ele deixou, toda a nossa perspectiva de vida muda. Todos os projetos de autorrealização, de autopromoção se tornam agora para a glória de Cristo. A vida deixa de ser aquilo que conquistamos para nós, aquilo que fazemos, aquilo que podemos fazer, e passa a ser aquilo que fazemos para Deus, aquilo que conquistamos para o reino de Deus e para a glória de Deus. Dessa forma, cada crente, cada servo de Cristo é chamado para servir ao Senhor, para ser um instrumento de bênção aonde estiver e para refletir a glória e o exemplo de Cristo. Então, quando Deus é retirado do centro do coração do homem, a vida, ela perde o sentido. Isso porque nós não fomos criados para viver para nós mesmos, mas para viver para Deus. Então, é por isso que mesmo, às vezes, o homem tendo conquista, conhecimento, fama, isso não pode preencher o vazio do coração do homem. Isso não pode preencher o espaço que é somente de Deus. Tudo isso revela que esse vazio não é a ausência de coisas, mas é a ausência de Deus. E nós conseguimos enxergar isso muito claramente na nossa geração, porque vivemos em um tempo a qual nós temos tudo, mas somos ingratos. Nós não agradecemos a Deus pelas coisas que temos e muitas das vezes nós nos deixamos levar, deixamos que essas coisas tomem o espaço que é somente de Deus em nosso coração. Então, sem Deus no centro, a vida ela pode até avançar, mas ela não é sustentada com um significado, porque Deus é o sentido, Deus é a razão de todas as coisas. E na palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Então Deus, ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então devemos confiar toda a nossa vida a Ele, colocar Ele no centro do nosso coração, amar Ele sobre todas as coisas, para que a gente possa viver uma vida feliz para Ele, cumprindo os propósitos dele e os planos que Ele tem para cada um de nós. Olha só, quanto tempo, tudo bem? E aí, como é que você tá? Eu tô ótimo, e você? Como é que tá? Só na correria? Só na correria. Tô fazendo curso, faculdade, trabalho, a gente sabe como é que é, né? Mas tá valendo a pena?
Sei lá, minha vida tá andando. Eu tô fazendo tudo que eu planejei, sempre sonhei com tudo isso. Sei lá, parece que eu avanço, mas quanto mais eu avanço, mais vazio fica, sabe? Mas aqui, você já parou pra pensar que esse vazio, ele pode não ser falta de conquista? Mas e aí? Falta de conquista? É falta de Deus, é falta de Deus. Mas eu não sei com esse papo de falta de Deus de novo. Eu tô correndo atrás da minha vida, ué. Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. A gente que é adulta, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer. Eu tô tentando crescer. Mas, tô tentando sim. Não, pensa comigo. De que adianta você crescer por fora e por dentro não? Por dentro fica vazio. Porque eu achei que isso ia me preencher de alguma forma. Mas não vai, porque você foi criado por Deus e não para viver para si mesmo. Porque quando Deus ele não tá no centro da sua vida, por exemplo, a vida ela vira esforço, mas não tem sentido. Tá, então você quer dizer que tudo isso que eu sinto e esse esforço que nada preenche, tudo isso é falta de Deus? Sim, e nenhuma conquista vai preencher o lugar que só Deus pode ocupar. O problema não é falta de oportunidade. É falta de direção. Não é falta de conquista. É falta de Deus. Porque quando Deus sai do centro, o homem até cresce. Mas se perde no final. Quando Deus deixa de ser referência, o ser humano perde o padrão do absoluto daquilo que é certo e errado. Sem um fundamento divino de Deus, a moral deixa de ser algo objetivo e passa a ser construída pelo próprio homem. Nesse cenário, a verdade não é mais algo estabelecido, mas interpretado de forma individual. O que é considerado certo ou errado vai depender da opinião daquele que está julgando, do contexto, do seu interesse, daquilo que cada pessoa acha melhor para si mesmo ou para o próximo. Isso gera uma sociedade onde não existe um referencial fixo, um padrão, mas múltiplas escolhas da verdade, que muitas vezes ela se contradizem em si mesmas. O que antes era reconhecido claramente como pecado passa a ser tratado como uma escolha pessoal, como liberdade, como estilo de vida, como opinião. E isso é algo seríssimo. Diante de uma sociedade influenciada pelo humanismo, nós como igreja, nós não podemos se calar. Nós temos a missão de mostrar, de ensinar através das nossas vidas que nós não somos o centro do universo, que o nosso verdadeiro valor está em sermos amados por Jesus, em sermos amados por Deus e reconciliados com Deus através de Jesus. Nós precisamos espalhar essa verdade. A igreja, ela precisa formar discípulos que vivem na contramão do mundo, que tenham coragem de se opor a esses pensamentos, de se opor a essa ideia. O evangelho é a única resposta para o dilema do coração do homem. É a única solução. Então, nós devemos evangelizar e falar dessa verdade na nossa escola, na faculdade, no trabalho. Nós não precisamos se envergonhar dela, porque ela é a única e verdadeira verdade. E mais que falar, e mais que retrucar ideias, nós devemos não se moldar ao padrão desse mundo, não aceitar como normal aquilo que contraria a palavra, e ao mesmo tempo viver com sabedoria e firmeza na verdade. O jovem cristão é chamado para viver de forma diferente, não com orgulho, mas com compromisso com a verdade, com a palavra de Deus. Olá, juventude! A paz do Senhor Jesus! O assunto da nossa lição hoje exige profundidade intelectual e firmeza espiritual. Estamos vivendo uma guerra de cosmovisões e vocês precisam estar armados com a verdade. Primeiro, quais ideias centrais do humanismo demonstram que esta visão é uma falácia e de que forma ela se opõe à verdade bíblica? O humanismo secular baseia-se na velha frase do filósofo grego Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. A grande falácia do humanismo é colocar o ser humano caído no centro do universo, no lugar do Criador. Eles defendem duas mentiras principais que se opõem radicalmente às Escrituras. A primeira é a bondade inata do homem, a ideia de Rousseau de que nascemos bons e a sociedade nos corrompe.
A Bíblia destrói isso com a doutrina da depravação total em Romanos 3. Nós nascemos escravos do pecado e precisamos de um Salvador. A segunda mentira é a autonomia moral, a ideia de que nós mesmos definimos o que é certo e errado. Isso é a repetição exata da tentação do Éden. Sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quando o homem tenta ser a medida de todas as coisas, ele não se eleva à divindade, ele se rebaixa à animalidade, pois perde o seu referencial eterno. Segundo, muitas vezes vivemos em um ambiente onde Deus é ignorado e o homem é colocado como referência de tudo. Como o jovem cristão deve posicionar em suas relações nos ambientes de estudo e trabalho? O grande teólogo holandês Abraham Kuyper disse uma frase que todo jovem deveria emoldurar: não há um único centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. No seu ambiente de estudo, faculdade e trabalho, você tem 3 opções: o isolamento, a assimilação ou a encarnação. O isolamento é fugir do mundo, é viver numa bolha. A assimilação é imitar o mundo e perder a sua essência. Mas Jesus nos chamou para a encarnação, estar no mundo sem ser do mundo. Você se posiciona sendo excelente no que faz, estude mais do que os outros, trabalhe com mais ética do que os outros, ame os marginalizados do seu trabalho, mas nunca negocie os seus valores absolutos. Você não precisa ser arrogante para defender a fé. A sua postura íntegra, a sua paz em meio ao caos e a sua inteligência fundamentada na palavra serão as maiores apologéticas naquele ambiente. Terceiro, vamos ver um pouco sobre as consequências do humanismo e o relativismo moral. Um grande escritor russo disse certa vez: se Deus não existe, tudo é permitido. O relativismo moral é a consequência direta do humanismo. Se não existe um legislador divino acima de nós, então não existe uma lei moral absoluta. Tudo vira questão de opinião e construção social. As consequências práticas disso nós vemos nos noticiários hoje: a destruição da família e a crise de identidade, o aborto tratado como direito, a epidemia de depressão e a fragmentação da sociedade. O humanismo promete liberdade, mas entrega o niilismo, o vazio de significado. Quando tiramos o Deus verdadeiro do trono do nosso coração, não é que passamos a não adorar nada, passamos a adorar a nós mesmos. E o eu é o pior tirano que existe. Deus nos guarde desses conceitos equivocados. Deus abençoe vocês. O humanismo coloca o homem no centro de tudo, mas a Bíblia ensina que Deus precisa estar no centro de todas as coisas. E a pergunta para você, jovem, hoje é pessoal, é direta. Quem está no centro da sua vida? Sim, jovem, essa pergunta é para você. Que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração, que essa aula possa ser um momento de reflexão para que Cristo, de fato, em todo tempo, a cada escolha, a cada passo, a cada decisão, esteja no centro da sua vida. Que Deus possa te abençoar. E agora, chegou o nosso momento tão especial. O momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix.
te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3,9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, para ver se você realmente compreendeu o assunto da aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que o humanismo proclama? A. Que o homem precisa buscar a Deus para encontrar plenitude. B. Que o homem é o centro e pode viver sem Deus. C. Que o desenvolvimento do homem está exclusivamente na religião. Ou D. Que a igreja é a única forma de evolução da sociedade. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo acabou e a resposta certa da nossa primeira pergunta é a letra B, que o homem é o centro e pode viver sem Deus. Segunda pergunta: em quem está a verdadeira sabedoria? A. Na experiência acumulada da humanidade. B. Na capacidade racional do homem. C. Em Cristo. Ou D. Na construção cultural das sociedades. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, olhando, parece que nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou na letra B, na capacidade racional do homem, eu tenho que lhe dizer que você errou. Porque a resposta correta é a letra C de Cristo. Em Cristo. Terceira pergunta: em que o pecado introduziu uma ruptura? A. Na comunhão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. B. Na vida emocional do ser humano. C. Somente na organização da sociedade. Ou D. Apenas na relação entre o homem e a natureza. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenham notado com a letra A, que é a resposta correta. Na comunhão com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Quarta pergunta: em que está o sentido da vida? A. No desenvolvimento máximo das capacidades humanas. B. Na realização pessoal e emocional. C. Em conhecer a Deus. Ou D. Na construção de um propósito individual. Bom, vocês já sabem. Muito bem, o nosso tempo parece que uma vez já se esgotou. E se você colocou a letra C, em conhecer a Deus, meus parabéns, você acertou. E chegamos na nossa quinta e última pergunta, que é a seguinte: como a igreja deve responder ao avanço do humanismo? A. Adaptando sua mensagem às mudanças culturais. B. Evitando confronto para preservar a aceitação social. C. Limitando sua atuação apenas à esfera espiritual privada. Ou D. Proclamando que o homem não é o centro e que a salvação está em Jesus. Pela última vez, tempo na tela. Muito bem, o nosso tempo mais uma vez acabou. E aqueles que acertaram a última pergunta foram aqueles que colocaram a letra D de Deus, proclamando que o homem não é o centro e que a salvação está em Jesus. E muito bem, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham compreendido um pouco mais do assunto da aula e também tenham acertado cada uma das 5 perguntas. E eu creio que vocês acertaram porque são alunos nota 10.
É isso, fique na paz e tchau! Então, jovens, para concluirmos esta aula, vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, meu Deus, nós te agradecemos por este período onde aprendemos mais de Ti, que a Tua graça e misericórdia esteja sobre nós e que o Senhor Espírito Santo nos conduza pelos Teus caminhos e por Tuas veredas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz Pode do Senhor, ser, jovens. Tchau, jovens! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. Ai, seria tão bom, né, se a gente vivesse de maná. Sou eu. Eu vou fazer uma introdução rápida aqui. Tá. Porque nós somos criados. E dizendo: para de olhar pra mim, que eu não consigo falar. Eu fico encantado com a sua beleza. Você vê como um dilúvio de amor. No meu peito mandou. Só de você vencer esse sono, já vai ser um glória. Não, eu entrei com cara de batata. Entrou normal, então. É, tava imitando você. Sumida! Na correria, né? Só na correria. Calma, pausa. Caramba, É porque foi só na correria. Deus, ele não tá no... Que trava o sistema. Deixa eu botar numa tela que ninguém vai ver. O povo ofuscando minha vida. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.